Então aí eu trago a apostila no dia 5. Eu coloquei aí no carnê de vocês, está dia 10 o pagamento. Só que a gente iniciamos dia 8. Aí no dia 5 é o dia do pagamento, tá? Dia 5 de setembro nós vamos estar em aula. Beleza? Pensando dia 8, aí se botar 10 vai. No outro coisa vai bater 10 certinho. No outro mês vai bater 10 certinho. Mas nisso não bate, não. Vai ter que ser dia 5. Beleza? Ok. Paga aqui ou pode transferir? Paga aqui com você ou Pode pagar aqui, vai ser em aula, se quiser usar, mas aqui fica melhor. Só se você faltar, né? Se faltar aí. Oi. Mateus o quê? Mateus 13. Então a nossa aula vai ser sobre, iniciamos hoje, terminamos a de bibliologia e vamos iniciar agora sobre hermenêutica e homilética. Beleza? É a nossa matéria. Então hoje, como é o primeiro dia dessa matéria, nós vamos fazer aquela mesma coisa da bibliologia. Hoje é uma aula solta e uma aula introdutória. Beleza? Hermenêutica e homilética. Simples, com H, homilética. É simples, nós diríamos que hermenêutica é a forma da interpretação da Bíblia. Quando a gente tiver com a apostila, eu mergulho mais. É a forma da interpretação de um texto, seja ele secular ou bíblico, né? Mas como nós estamos falando de Bíblia, então seria a interpretação da Bíblia Sagrada. Depois do culto. É muito forte. E homilética significa a arte de falar em público, ou a arte da comunicação. Vai escrever? Pode Vai escrever. escrever sim. A nossa matéria de hoje é hermenêutica Hermenêutica e homilética. e homilética. Homilética, com H. Homilética. A primeira é hermenêutica. Hermenêutica com H também. Hermenêutica com H. E homilética também, início com H. A hermenêutica. E a outra é Homilética. hermenêutica e homilética. 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 Só lembra de homilética. com H, né? Com H. A hermenêutica é a arte da interpretação de um texto bíblico, ou um texto, seja ele secular ou bíblico. Para escrever? A hermenêutica é a arte da interpretação do texto, de um texto. É a arte da interpretação do texto, de um texto. E a homilética é a arte de falar em público, a arte da comunicação, que vem da palavra orador, ou orador ou oratória. Hermenêutica é? A arte de falar em público. Que vem da palavra orador? Oratória, bota aí, oratória. Hermenêutica é a arte. Professor, você pode repetir que eu não entendi. Hermenêutica é a arte da interpretação de um texto, Uhum. seja ele bíblico ou É a secular. arte. Da interpretação. Falar em público, isso? Não, é a arte de interpretação do texto. Do É texto. a arte de... Não, estou na segunda já, porque eles estão falando na primeira. É, do texto, só isso? Agora, a homilética Ah, tá. Homilética. é a arte de falar em público. Que vem da palavra... Aí vem da origem da palavra orador. Também, orador. Ah, tá. Então oratória significa orador. Orador. Por que o orador? Porque o orador é como se vem da origem da palavra orar. Orar significa conversar.
né? Então, quando você conversa com alguém, o primeiro sentido do orador é quando ele conversa com alguém para tentar convencer alguém. Então, os gregos usaram essa palavra oratória, por quê? Porque eles faziam uma assembleia e todo orador, quando ele fala para convencer outros. Então, para mim te convencer, a nossa conversa tem que ser mútua. Eu falo daqui e você concorda daí. Então, a homilética é a arte de falar em público. Beleza? Vamos lá, se acomodem aí pra gente. A Homilética é a arte de falar em público. Os advogados dizem uma pequena homilia. Eles vão fazer uma pequena homilia, né, que é convencer. Então, vem da palavra oratória ou orador, porque todo orador, ele está conversando, está se comunicando. Por isso que a palavra orar é Deus. Você está se comunicando com Deus, você está tentando persuadir a Deus a te ouvir. É assim que faz o orador. Ele está tentando persuadir a sua plateia a ouvir o que ele está transmitindo. Beleza? É a arte da persuasão, de persuadir. Então, todo orador, ele persuade, né? Traz para ele, para acreditar naquilo que ele está falando. Beleza? Por isso que os políticos fazem curso de oratória. Todo político tem que fazer curso da oratória. Então, mais ou menos assim, depois que a gente tiver com a apostila na mão, a gente se aprofunda um pouco mais. Então, a grosso modo, hermenêutica é a arte da interpretação do texto e homilética é a arte de falar em público, de se comunicar, de persuadir. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, nós vamos trabalhar na Bíblia. Como hoje eu vou estar me utilizando desse texto para falarmos sobre essa matéria. Aí, como é uma aula solta, fique à vontade, fazem as suas perguntas. Dúvida, pode levantar a mão, porque aqui é o lugar de você aprender. Mateus 13. Mateus capítulo 13. Uma das informações que eu quero passar, talvez esteja alguém aqui que trabalhe com a área da comunicação, pregando ou ensinando na escola bíblica dominical. Um dos livros mais didático ou específico para se tratar de ensino é o Evangelho segundo escreveu Mateus. Por quê? Porque Mateus escreveu para o judeu, e judeu é rabino. Então ele já trata, o Evangelho segundo Mateus já trata dentro da didática. Perceba que Marcos diz assim, ide e pregai. Pregai é multidão, ele está falando de multidão. Agora Mateus já fala, ide e fazei discípulo. Essa palavra fazer, ela vem da origem hebraica asa. Quando lá no princípio, no Gênesis diz assim, Bereshit bara Elohim haeret shamaim. Vamos ficar com Bereshit. Quando ele diz... Bereshit bara Elohim haeret shamaim. Nós vamos ficar aqui. O verbo bara, no hebraico, no original, o verbo bara quer dizer fazer, chamar à existência aquilo que não existe. Quando Deus vai fazer o mundo, ele usa dois verbos. O verbo bara, que é o verbo chamar à existência aquilo que não existe, e outro verbo é o verbo asa. O verbo asa quer dizer fazer daquilo que já existe. Então, quando Deus fez o homem, ele usou o verbo asa. Por quê? Porque ele meteu a mão no barro e fez o homem do barro. Então, ele fez o que já existia. Então, quando o segundo evangelho de Mateus usa o verbo ide e fazei, por quê? Porque já está falando de algo mais próximo. Está dizendo de ensino. Mateus usa a palavra, o verbo ensino. Por quê? Porque é o verbo de ensinar, é aquilo que você está próximo. Você tem que meter a mão para tirar o carrapicho da ovelha.
Então o verbo é fazer, fazer discípulo, é colocar a mão e tirar dele o carrapicho. Beleza? Ótimo, né? Então é isso, então por isso que é o verbo fazer. Você vê onde vocês estão próximos de mim, estou ensinando, estou tirando de vocês todo o carrapicho. Então o verbo fazer é meter a mão no barro. Agora o bara não, bara é chamar à existência aquilo que não existe. Então toda vez que você quiser trabalhar para a questão de ensino, você utiliza o Evangelho segundo escreveu Mateus. Agora Marcos não, Marcos já é no todo. Ele diz, ide pregar. Então já falando, o negócio é pregar. Prega, prega, anuncia, anuncia, anuncia. Aonde a semente cair, caiu. Agora ensino não, ensino você já sabe com quem você está trabalhando, que é um a um. Beleza? Pegou aí? Então vamos lá. 13. A parábola do semeador. Vamos aprender a homilética aqui na parábola do semeador. Primeiro, vamos ler, para todo mundo ler. Aí, lê o versículo 3, o versículo 1, e aí vai na sequência. O primeiro, 1. Tendo Jesus. Amém. Pode ir, vai. Vamos lá? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Perceba que, olha só, nós vamos trabalhar aqui bem assim. Vamos trabalhar fazendo a exegese do texto. E dentro dessa matéria vocês vão saber o que é exegese. Exegese significa extrair, tirar para fora. Tá? Não precisa anotar não, depois eu boto lá no grupo, a gente tem uma aula mais dinâmica. Beleza? Então, perceba que eu vou trabalhando, já fazendo a exegese do texto. Eu vou extraindo o que realmente o texto quer dizer. Perceba que eu falei que Mateus trabalha com ensino. Então, ele já começa dizendo que Jesus estava assentado. Toda vez que usa a palavra assentado é para falar de ensino. Porque você não aprende em pé. Vai aprender sentado. Os discípulos se assentavam aos pés dos mestres. O mestre ficava de pé e os discípulos assentados ao pé do mestre. Então, toda vez que usa a palavra estar assentado, já é trabalho sobre o ensino. Beleza? Segundo texto. E mar na Bíblia, já para vocês pegarem, mar na Bíblia, toda vez que a Bíblia usa alguns textos sobre mar, mar fala de multidão de povo. Aí quando você pega lá no Apocalipse, você pensa assim, mas diz a besta que subiu do mar. Aí você pensa que está saindo um bicho do mar, né? Um bicho grande do mar. Não, ali está dizendo que uma pessoa, uma autoridade está saindo dentre a multidão, dentre o povo. Beleza? Então, segundo texto. Versículo 2. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Beleza? Então é isso aí. Então ele se retirou, porque a multidão era muito grande, entrou dentro do barco, ficou sentado no barco, ensinando. Toda vez que a Bíblia fala de sentar, está falando de ensino. 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Então perceba, aqui eu já quero ensinar algo dentro da homilética. Uma das coisas que você vai anotar aí é o seguinte, é que um líder não nasce pronto. Homilético? É. Só aquela caneta ali. Não sei se tem que é tua, né? Um líder, ele não nasce pronto, ele é feito. Então aqui está dizendo que o semeador saiu a semear. Então se você não sair, se você não começar, você não vai atingir um nível maior. Escreva aí assim, pregar não é dom. Pregar é arte que se desenvolve ao longo do tempo.
Pregar não é dom. Pregar é arte que se desenvolve ao longo do tempo. Então, se você não começa, não vai chegar a lugar nenhum. É para escrever isso também? Não, é só um... Então não adianta você ficar esperando estar preparado, que você nunca vai estar preparado. Que forte, é forte. Ah, quando eu estiver preparado eu vou. Não vai estar preparado. É Deus, fala Porque isso. pregar não é dom, pregar é arte que se desenvolve ao longo do tempo. Para mim ter toda essa dinâmica aqui, aproximadamente 25 anos falando a Glória a público. Deus, aleluia. Então, não é da noite pro dia. É. Entendeu? Comecei a pregar aos 15 anos de idade, hoje eu tenho 39 anos. Aleluia. Então não é da noite pro dia. Se não começar, tu não chega no lugar É nenhum. verdade. Eu comecei tremendo, tudo Oh, aqui, no glória. microfone, ele ia cantando Glória e a a mãozinha Deus. fazia assim. Ó. Não é mais ou menos aí. Se não começar, não chega. Então pregar não é dom, pregar é arte que desenvolve ao longo do tempo. Esquecendo de falar. Comentou, pastor, que eu acompanho. Você conhece o Thiago Brunet? Sim. Ele fala a respeito disso. Esse cara bonito me Ele é cara ajuda top. muito. Eu acompanho, vejo muito. Já fui em São Paulo, em 2018, fui na conferência dele. E ele fala uma coisa que não existe perfeição, mas o aperfeiçoamento, é o que você falou. A gente tem que se preparar todo Tem dia. que meter a mão na massa, senão não vai não. Beleza? Como pode uma pessoa que não pega a palavra para estudar, Aí não não tem como. sabe ler, não sabe escrever e fala da palavra de Deus? Isso daí é forte. O que acontece com isso? Deus me conhece, Deus te conhece. Então a cada um Deus, você às vezes não lê nem escreve, mas ouve. Então pelo ouvido, Deus já te ajuda. Você está ali, presta atenção, ouve. Tá entendendo? Então o Espírito Santo te ajuda. Agora você que sabe ler e escrever não faz, aí fica complicado. Aí o Espírito Santo também te conhece. Ele sabe que você Aí sabe. fica complicado. Fica com preguiça. Beleza? Então, pregar, então vamos lá. Pregar não é dom. Pregar é arte. Aleluia. Aí você está dentro dessa pergunta aí que a irmã fez. Aí você me pergunta, mas como é que é isso, pastor? Se tem a Bíblia, diz que tem o dom na Bíblia, o dom da palavra, o dom da sabedoria, então como é que a gente resolve essa matemática? A matemática é resolvida simplesmente. O dom é uma coisa, informação é outra. Você pode ter o dom da pregação, o dom dado por Deus, mas sem informação tu não fala nada. Porque o dom é para vocês conhecer a Bíblia Sagrada e espranar ela, mas se você não ler, como é que o Espírito Santo vai te iluminar alguma coisa? Então, ao longo do tempo, muitos disseram, quem já ouviu essa frase? Deus não chama capacitado, mas capacita quem chama. Quem já ouviu essa frase? Tá correta a frase? Tudo certo? Tá? Tá certa a frase? Tá? Quem acha que tá certo? Levanta a mão. Tá errado. A Bíblia diz que a gente tem que se apresentar diante de Deus aprovado, capacitado. Então, como é que resolve isso? Aprovado. Procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Então você já se apresenta já com a ferramenta dizendo, é só me enviar que eu já estou preparado. Aleluia. Eita glória. É forte. Então não confunda dom com informações. Dom vem do alto. Você só orar, pedir, ele te dá. Jejuou, orou, se eu quero o dom da palavra, Deus vai te dar. Agora ele vai te dar o dom da palavra. Agora tu vai falar o que se você não ler a Bíblia? Forte. Não ia ser nada. Não vai fazer milagre não. Pastor, posso falar a versão popular? A informação é dada e o conhecimento é adquirido. Adquirido. Thiago Brunet. Então, as pessoas ficaram ao longo do tempo baseado, tendo dentro desse pilar. Não, irmão, vá lá e fala, não me pega no microfone que Deus vai te revelar, vai te dar, vai dar nada, irmão. Se não estudar, Deus não vai te dar nada. Você acha que o que eu vou falar aqui é que eu estou falando aqui agora?
Não, eu estudei em casa, eu pesquisei tudo para chegar aqui e passar para vocês. Mas não só chego aqui com o meu intelecto vazio. Muitas vezes a gente estuda e chega na hora a gente não consegue nem Já falar fica complicado. estudou. Esse pouquinho que eu conheço, pouquinho, a poeirinha do deserto. De vez em quando eu fico lá no altar, eu chego em qualquer lugar, o céu está de bronze. Eu desfolho a Bíblia para tudo quanto é canto, não acho nada, não consigo pregar nada. Não consigo. E fora que às vezes o pastor pega a gente no laço, né? Que isso não pode fazer isso, tá? O dia que vocês forem um pastor, algum líder, não faça isso não, que isso não é certo não, tá? Pegar a pessoa no laço. Você tem que avisar a pessoa antes. Ó, fulano, terça-feira, quarta-feira, tá preparado, prepara uma palavra aí para trazer. Não, vamos ouvir fulano, isso aí não é certo não, tá? Pastor, Você... fazer uma pergunta. Em cima do que o senhor está falando. Mas o senhor não falou que nós temos que chegar diante do Senhor como obreiro aprovado, a gente já não tem que estar preparado? Não, preparado é que você já tem que ter o conteúdo. Sim. Aí eu não vou te pegar de surpresa, você já tem o conteúdo, eu vou falar para você assim, minha irmã, terça-feira tu prepara uma palavra para terça-feira. Vai preparar dentro do conteúdo. No caso de pregação, mas se no caso tem alguém não, dirigindo o culto, aí os obreiros já são da casa. Aí você não pode dar oportunidade para ele. Não, uma oportunidade. Não é palavra, não é pregar. Para pregar tem que ter antecedência, certo? Sim, mas até assim teria que avisar um pouquinho antes. Ó, fulano, antes, pelo menos o cara, assim o cara já deu branco. Você pegou assim o cara no laço, no sujo, aí você vou ouvir a palavra, às vezes o cara tá mal. Não tá num bom dia. Isso é eu, o pastor não sabe que ele não está num bom dia. Como eu. Pode ter esse pouquinho que eu tenho aqui. Não dá, meu irmão. Meu pastor vem para mim e fala, vamos ver. Ou você está pregando. Eu tento correr, eu falo que o pastor bota outro, honra outro. Não, você. E aquela coisa não tá. Eu desfolho a Bíblia e vou para cá em cima da hora. E pregar não é assim. Não tem como fugir. Você está entendendo? Eu vou lá e me viro, mas não vai funcionar como se... Não, mas é igual ele tá falando, às vezes você até tá com uma palavra preparada, mas às vezes você não tá no dia legal para trazer aquela palavra. Tá entendendo? Porque Tá entendendo? O espiritual é diferente. A oratória, o cara, um político, ele chega e fala, meu irmão, não tem de algum... Não, aqui é espiritual. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês qualquer coisa. Eu não estou lidando só com o secular, com a arte. Aqui eu trabalho, como eu falei para vocês desde o início, esse seminário trabalha nas duas áreas, no profético e na letra. Vou passando letra para vocês, mas daqui a pouco o Espírito ilumina aqui, eu passo algo espiritual para vocês. Então são totalmente coisas diferentes. Eu consigo ser profissional. Eu posso ser profissional e espiritual. Existem igrejas que eu chego, que pela igreja não gostar muito de Bíblia, eu sou profissional. Eu prego profissionalmente. Agora, quando a igreja gosta de Bíblia, eu prego no espírito. Quando não gosta muito, eu vou na homilética, eu vou na arte, naquilo que eu conheço. Eu trabalho a Bíblia na arte. Eu posso pregar dessas duas formas, na arte e no espírito. Como profissional e como espiritual, entendeu? Então, mas eu entendo que, falando a noiva de Cristo, eu não posso ser profissional. Eu tenho que ser espiritual. Tá entendendo? Então, às vezes, eu sou forçado a trazer uma palavra dentro do meu campo profissional, porque me pegaram no laço, eu tenho que ser profissional. Então, mais fácil ser espiritual. Não é mesmo? Com certeza. Não é? Com certeza. Que Deus vai falar ali e as pessoas vão... De muitas igrejas que eu passo, eu sou profissional. Não tem jeito, eu tenho que ser. Posso fazer uma outra pergunta, pastor? E no caso de não rejeitar uma oportunidade, o que o senhor acha disso? Rejeitar? Pode, eu rejeito. Não, estou falando assim, alguma coisa que... nada programado, mas como o senhor está falando aí, a pessoa pode não estar no dia bom. Então, a pessoa ela pode... Não tem pecado. Receber a oportunidade, ela vai fazer aquele sinal que não quer e não tem problema. Não tem problema nenhum. Tá. Você não está no bom dia, como é que você vê? Não vai fluir, não vai fluir. Não vai fluir. Você vai estar segura também para falar, né? Por quê? Tudo, nós vamos aprender isso. A segurança. Primeiro, para você passar um comunicador, ele tem que, em primeiro lugar, passar certeza, passar confiança. O que você está passando tem que ser confiança. Então, se você está em dúvida, como é que você vai falar?
Se você pega um texto, porque é toda uma introdução, não é assim, eu pego esse texto aqui, eu prego 20 mensagens diferentes em cima desse texto aqui, porque é para cada público. Um comunicador tem que conhecer o público para quem ele está falando. Eu estou com vocês aqui, eu uso a mesma apostila com vocês aqui, mas falo diferente por de quinta. Porque é o público, eu escaneio vocês. Eu sei o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Eu sei quem é mais culto, quem é menos culto. Eu faço um escaneamento aqui de vocês. Onde eu chego, eu escaneio todo mundo. Isso é o tempo, tá? Não é? Tá entendendo? Eu escaneio todo mundo. Não falar, não sorrir. Eu tô falando aqui, eu tô escaneando vocês. Então não é assim. Você tem que saber o público. Se eu chego, eu tô aqui, né? Tal, sei que classe é tranquilo, simples. Agora, quando eu estou falando acadêmico, eu tenho que mudar minha linguagem. Você já ouviu falar sobre cognificar o incognito? Nunca. Já? Isso é o que? É descobrir o que está encoberto. Quando você tá... Eu vou anotar isso aqui, professor. Cognificar o incognito. Então, quando eu estou falando acadêmico, a pessoas... Então, é cada linguagem para cada lugar. Entendeu? Mais ou menos aí? Então, mas isso é ao longo do tempo que a gente consegue sair. Mas aí eu pedi mudava aqui na... Aí eu falei, vou perguntar coisa fora do coisa. É fora do contexto. Aí fora do contexto não vai funcionar bem. Mas aí eu falo pro professor usou a palavra... Ou coloca mais simples. É decodificar. Cognificar. Não, a palavra eu queria perguntar. Pilar. O senhor falou em pilar, e eu perguntei sobre o significado de pilar. O que significa pilar, essa palavra pilar? Pilar? É. Eu falei sobre pilar. Falou ainda agora aí coisa, eu estava perguntando e eu falei. se ligar, aí o professor falou, aí eu falou em pilar. Pilar. Cognificar. Tipo, que às vezes eu uso assim. É decodificar. Aí significa. Descobrir. Decodificar é você achar aquilo que está oculto dentro daquilo que você está lendo. Você decodificou. Você achou aquilo que está oculto, escondido. Né? Incognito que vem de quando você fala a palavra assim, incógnita. O que é uma incógnita? É algo que não se entende direito. Uma incógnita. Isso aqui é uma incógnita. É que o cara não está entendendo, é um mistério. Pode botar decodificar. Beleza? Então é só, você está entendendo? É só dentro desse mistério aí. O pilar. Quando eu falo assim, dos pilares. Pilares quer dizer, é uma das bases. Pilar é base. Tá? Então, toda vez que eu usar a palavra, tem 3 pilares. Então quer dizer, tem 3 bases. A palavra pilar quer dizer base. Beleza? E assim, eu ganhei uma oportunidade para me trazer uma pregação. Eu queria saber se eu procuro comprar livros, né, para me basear nessas informações, juntando a Bíblia com o livro, ou só na inspiração. O primeiro livro é você conhecer a Bíblia. Tem que ler bastante Bíblia. Todo seminarista tem que ler Bíblia. Se você não ler Bíblia, não adianta fazer seminário. Eu digo para você assim, não ler Bíblia, não vai adiantar nada você fazer seminário. Tem que ler Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Tudo, primeiramente, tem que se basear na Bíblia Sagrada, para depois ir para outros livros seculares. Né? Respondi? Próximo. A regra de... A Bíblia é nossa regra, fé e prática. Regra, fé e prática. Eu posso falar uma coisa? Dentro do que a gente estava conversando aí, me fez lembrar de Davi. Sim. Davi, ele só enfrentou Golias porque ele já tinha uma experiência. Ele tinha experiência.
Já tinha matado o leão e o gigante, já tinha experiência. Então, olha o texto. Saiu o semeador a semear. Então, se você não começa, não tem como você chegar à perfeição. Tem que começar tremendo, destremendo, tem que começar. E o que acontece? Me fizeram uma pergunta, eu vou responder. O que acontece com a questão do nervosismo? Na hora de pregar, porque eu sinto nervoso, porque o ser humano, por natureza, ele quer ser aceito e aprovado em tudo que faz. Todos, segundo a psicologia, todos. Você quer ser aprovado e aceito naquilo que faz. Então, quando você chega aqui, você vê que toda vez que a gente está iniciando, quando você prega a mensagem, você fica se perguntando e talvez pergunta até a outra. E fica, como é que foi? Foi bom? Você achou legal? Não sei o quê. Você quer ser aprovado naquilo que faz. Mas quando você se apresenta não querendo essa aprovação, você sai bem. Você tem que esquecer essa aprovação do público. Você tem que passar aquilo que você é, aquilo que você tem. Não queira a aprovação de ninguém, porque um vai te aprovar, o outro vai te reprovar. É verdade. Então, quando você se aproxima querendo a aprovação, já é o primeiro erro. Já vai te dar o branco e quando você olhar para o povo, você já vai começar a falar, será que eles vão aceitar o que eu vou falar? Será que ele vai gostar? Já acabou, você já está caindo. Será que ele... Não, você tem que chegar e tem que ser confiante. Quando pegar na Bíblia Sagrada, graças a Pai, meu irmão, boa noite, tudo bom? Hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você tem que passar confiança. Se você não tiver confiança, como é que você vai trazer confiança para o teu ouvinte? O primeiro a ter confiança é você. Ele tem que subir aqui, assumir a tribuna e dizer, na simplicidade, eu sou o cara. Glória a Deus. Eles estão ali para me ouvir. Você vê que está todo mundo quieto. Se eu ficar quieto aqui, como é que fica? Vai ficar todo mundo quieto. Vai ficar todo mundo quieto. Vocês me olhando, eu olho para você, vocês me olham e vai ficar nesse vai vem. Então você tem que entender que quem está aí para te ouvir. Se você assumiu aqui, você já sabe, não, eles estão ali para me ouvir, é para te ouvir. Não é eles falar, é você falar. Eles só vão dar o feedback. Tudo que você fala, eles vão dar o retorno daquilo que você está passando. Então você já tem que assumir aqui, já confiante. Tem uma palavra de Deus nessa noite para vocês. Quem quer ouvir? Agora. Eu quero. E como é que consegue fazer isso? Tem que estar confiante. Aí o primeiro passo é a informação. Você não consegue falar com o intelecto vazio. Então você já chegou aqui para assumir a tribuna. Então o primeiro a ter é você. Já tem que ter tudo bonitinho. Por isso não é bom chegar assim. Cara, eu que já tenho muito tempo, aquela coisa, às vezes a gente chega assim e Deus dá. Na hora de já tem. Mas você, iniciando, você já tem que ter alguma coisa, uma introdução. Primeiro que a pregação, introdução, conteúdo e conclusão. E anote aí se quiser comentar. Pregação é introdução, conteúdo e conclusão. Introdução, conteúdo e a conclusão. E vocês vão anotar aí as duas maiores importâncias na comunicação. A primeira, não, As duas maiores importâncias na comunicação. A primeira importância é o início. Por que o início? O início é onde você vai chamar a atenção da pessoa para te ouvir. É o início. O início é, se você tropeçar no início, vai cambiar e vai terminar
Então, se você já começou tropeçando, não vai pro mar não, filho. Então, né, quando você tropeça na pedra para pro mar, é complicado, né? É assim. Então, você tem que dominar o início. Teu início tem que ser dominante. Aleluia. Entendendo? A maior importância da comunicação é o início. Se você começar o início de acapengando, fica complicado. E não se fala ao público olhando para o chão. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu vim aqui, irmão, tem uma palavra para o irmão nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E nem olhando para o céu. O céu é forte. Porque a verdade está nos olhos. Oh, glória. A verdade está nos olhos. E você tem que conhecer. Por isso que se eu pregar de olho fechado, como é que eu vou escanear meu público? Né? E quando eu vejo uma pessoa que está meio sonolenta, meio coisa, eu esquece ela para lá e vai para os que estão. É assim que é a comunicação. Pessoal, às vezes pode ter usado você focar numa pessoa, se iniciando olhando para a pessoa, tipo assim, se a pessoa tem ficar nervoso na hora de falar, dá um foco em alguém, com o tempo você vai soltando, tipo, inicia olhando para uma pessoa só. Tá entendendo? Nós vamos falar sobre isso. Ou um local, né? Assim, mais reto, né? Tem um foco inicial para tudo. Sim, só que você não pode ficar por muito tempo olhando para uma pessoa, porque você pode estar passando alguma comunicação bem direta, a pessoa vai pensar que é pessoal. Sim, mas eu falei só para tipo, iniciar, porque se você estiver nervoso, vai lá e foca em alguém. nervoso mesmo, só olha assim. Entendendo? Pra você não ficar tipo, como você falou, de cabeça baixa ou... Mas você vai ter que escanear todo o seu público. Sim. Né? Uma vez me disseram que tinha que ficar em espírito. A gente em espírito estivesse olhando pra não funciona. Como não foi claro, Como é que vai ficar em espírito? Não, não grávida Mistério. Olho fechado. Olho fechado, mistério. Beleza? Então, a primeira maior importância da comunicação é o início. Porque você tem que atrair as pessoas a te ouvir. Elas vão ficar paradinhas assim, te olhando. Tu assumiu a tribuna, eles estão esperando de você. Cara, para de... Não, é problema não nervoso. Não, mas... Por isso não nervoso. Você Ninguém tá entendendo nada. Não, mas já tem... Ainda tem base. Ainda tem o quebra-gelo. É você... Porque quando você chega em primeiro lugar, a primeira vez em um lugar, todo mundo vai te olhar tenso. O público vai estar tenso. Você acha que quando você assumir, ninguém te conhece, ele vai rir para você? Não vai rir para você. Ninguém te conhece. Então já vai estar gelo, está todo mundo gelado, tenso. Então quando você assumiu a tribuna, você tem que fazer o quebra-gelo mesmo. Botar todo mundo para rir. É o quebra-gelo. É tudo isso. Você pensa que chegar a comunicação, só chegar espiritual. E Deus fala que eu estou falando aqui. Não é assim, não. Você está lidando com pessoas. Está entendendo? Está lidando com pessoas. Então você tem que já ter o quebra-gelo. Tudo no início, é tudo na introdução. Você já tem que quebrar o gelo na introdução. Antes de você começar a falar, você já tem que ter alguma estratégia para quebrar o gelo. Botar alguém para rir, alguma coisa, entendendo? Claro que vai falar coisa, né, extravagante, né, fora do contexto demais, mas já tem que quebrar o gelo. Né? Não adianta, já tem que quebrar o gelo. Então, o início é a parte mais importante. A segunda é o meio. Por que o meio? Porque é no meio onde que você vai ter que sustentar a atenção para chegar ao fim. Para escrever? Para você conseguir chegar com ele até o fim. Porque a comunicação tem o início, o meio e o fim. Então, é o meio. Sustentar. Sustentar? Então, tem que sustentar a atenção. O início é a parte mais importante. O início e o meio. O início e o meio. O início é que você precisa atrair a atenção. O meio é que você precisa sustentar a atenção para ele te ouvir até o final. Tá certo, né, professor? Botei, o meio é a sustentação da atenção. Isso.
Resumiu o mistério. É forte. É forte. Não, eu sou assim, eu sou. Essa pandemia que a gente está vivendo tem que finalizar, gente. Então, comunicação é isso tudo aí. Beleza? Então, está aqui. Alguma pergunta aí? Ou prosseguimos? Então, está aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, se tirar uma dúvida minha. Quando... Não, vou perguntar assim, eles fazem a pregação e põem um tema em cima. Tema da pregação, você pode me explicar isso? Sim, um pouquinho mais para frente. Tá. Que é o tema, é título, tema e o conteúdo, né? Que já é lá no finalzinho da apostila, a gente não ir muito lá para lá. Primeiro é informação, depois comunicação. Vocês têm que ter informação. Estou passando informação para vocês. E depois, porque primeiro é informação, você não vai falar sem informação. Então primeiro recebe a informação, depois a comunicação. Beleza? Então é isso aí. Então perceba que ele diz, saiu o semeador a semear. Então se você não for iniciar, quando eu estiver preparado eu vou. Então você não vai estar preparado nunca. Então tem que ir para poder, por isso que já é pregar, não é dom, pregar é arte, que se desenvolve ao longo do tempo. Se não iniciar, não vai chegar ao longo do tempo. Forte. Beleza? Então, beleza. Então o semeador saiu, teve atitude, começou. Então comece e deixa que vai crescendo pelo meio do caminho. Então vamos lá. 4. Quando ele semeava... E outra coisa, até coisa. Ele saiu e vamos lá. E falou 3. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. 4. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram aves e a devoraram. Então perceba que ele saiu e saiu com semente. Então não tem como você sair sem informação. Como você sair sem ter o que dar. Então ele saiu, o semeador saiu, mas saiu com a semente. Semente aqui é o quê? É a informação. É o conteúdo. Então não tem como você se apresentar sem semente. Não tem como você se apresentar sem o conteúdo. Então ele saiu, mas saiu com conteúdo. Seja pouquinho, mas tem que ter. O pouco multiplica. Então se não ter nada, vai ficar complicado, né? Jesus só multiplica. Você sabe que Deus só multiplica se tiver pouco, né? Se não tiver pouco, ele não multiplica não. Quando Jesus falou para Adão multiplicar em Eva, porque Deus já tinha colocado a semente nele, né? Então só se multiplica se tiver. Pegou. Pegou, não? Peguei. Pegou. Igual eu brincava com eu brincava com os irmãos lá, falando ali, não tem esse negócio de baixar como ovelha para comer no chão, não. Joga no alto, tem que pegar no alto. Se não pegar, ficou. Eu peguei. Antes de cair no chão. Beleza. Então, tem que ter um pouco. Deus nunca vai mandar você multiplicar sem nada. Ele falou assim, eu quero que você multiplique. Mas ele fez o quê? Ele deu 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro. 0 nada. Porque ele está dizendo, como é que você vai multiplicar sem nada? Então eu sou o primeiro a te dar. Ele é o primeiro a me dar, ele é o primeiro a te dar. Então você multiplica com aquilo que tem. 2 desculpas, vocês, eu já falei aqui, mas é didático. Segundo a psicologia PNL, programação neurolinguística, diz que você tem que ouvir algo 21 vezes para você gravar e memorizar. Então, se eu repetir, é memorização. Né? Eu acho que eu tenho que ouvir mais 70. Não, fala isso. Fala isso. Beleza? Então, o semeador saiu com a semente. Então você precisa ter, né? Então ele deu 5 a um, 2 ao outro, 1 ao outro. Então 2 coisas você não vai poder dar desculpa a Deus. Dizer que você não é capaz, porque o próprio já disse, eu dei a cada um conforme a sua capacidade. Então o próprio Criador do mundo diz que você é capaz. E não pode dizer para ele que você não tem o que fazer, que ele já te deu. Não sei se foi 5, não sei se foi 2 ou se foi 1, mas alguma coisa ele te deu. Olha isso, é Deus. Aleluia. E ele vai te cobrar isso que ele te deu. Todo mundo aqui. É verdade. Deus te deu algo.
E é aqui que você vai descobrir o que ele te deu e vai multiplicar. Amém? Então tem que ter a informação. 5. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Beleza, vem comigo aqui. Eu ainda vou ficar aqui no 4 ainda. Diz que a semente, ela caiu à beira do caminho. Toda vez que a gente lembra de beira do caminho, a gente lembra de história. E a primeira coisa, caminho é história. Lembra que ela fala só, esse cara tem estrada. Quer dizer que esse cara tem história. Então toda vez que fala de caminho, fala de história. A primeira atitude de um comunicador, ele vai lidar com a história do seu ouvinte. A primeira atitude de um comunicador, quando ele vai comunicar qualquer coisa, seja um palestrante, um coach, um pregador, quando ele está falando, sempre a fala dele é para mudar a história. Isso é profundo. Todo início é para mudar a história. O seu público, eu tenho aqui por isso que eu disse que eu tenho que escanear, porque eu tenho que ter alimento para cada um aqui, para a necessidade de cada um. Porque cada um aqui tem uma história. Cada um de vocês aqui tem uma história. E o comunicador, ele é uma pessoa que muda a história. Quando estamos diante de pessoas, eu estou aqui não simplesmente, como eu falei no início, eu não estou aqui para pregar e nem ensinar vocês religião não. Amém, Jesus. Vocês não estão sentados aí para aprender religião, não. Vocês estão sentados aí para ter a vida mudada. Aleluia! Para ter a história mudada, ter conteúdo para mudar a história da vida de vocês. Vocês vão crescer no trabalho, dentro de casa, com o marido, com o filho, com tudo. Esse conteúdo vai fazer uma transformação. Amém. Por isso que eu disse para vocês que toda vez que vier na mente de vocês a palavra ensino, quer dizer confronto. Quem não é confrontado não muda de lugar. Forte. Se você não é confrontado, você não muda. Você continua lá, ó céu, ó vida. Você continua lá. Então todo comunicador é uma pessoa que muda a história. Então a semente caiu na beira do caminho. É aquela pessoa que fica parada na beira do caminho. Todo mundo está fazendo história, só ela que não está. Está parada. Igual Bartimeu à beira do caminho diz, não. A partir de hoje eu vou me levantar e vou mudar a minha história. Todo comunicador é uma pessoa que muda história. Tem pessoas aqui que não avança por causa da sua história da infância que teve com o teu pai, com a tua mãe. Te bloqueia, um dos bloqueios da tua vida é história, nisso. Todo mundo tem no início a sua história. Se você não vencer a sua história, você não chega a lugar nenhum. Tem pessoas aqui que tem história que te bloqueou. A área da tua vida você não conseguiu crescer por causa da história da infância do teu pai, da tua mãe lá. Que falaram para você coisas que bloqueou você. Você queria ser médico, ele queria que você fosse advogado. Entende? Então a comunicação é para mudar a história. Para confrontar isso que está te paralisando, fazendo você procrastinar. Aleluia. É forte. Então você já sabe que você é uma pessoa que muda história. O comunicador é aquele que muda história. Então, em primeiro lugar, se você não confiar naquilo que você tem e que você está oferecendo, como que você vai mudar a história de alguém? Por isso você está aqui para que o conteúdo te mude primeiro, para depois você mudar. Vê como é que o início começa? É desse jeito aí, Jesus. A Bíblia diz lá, como eu já falei, Bereshit bara Elohim era Shamaim, né? A Bíblia diz, aí depois diz que o quê? Que a terra estava o quê? Sem forma e vazia. Sabe o que é sem forma? Em primeiro lugar, tudo que está sem forma, sem identidade. Olha aí, Deus. É forte. O gostou da água. Tem pessoas aqui que ainda não conheceu a sua identidade. Como que você vai dar identidade a alguém se você mesmo não conhece a sua? Olha, estava pensando isso aqui agora.
Então a primeira estava sem forma. Sem forma você olhar para um algo e falar, o que é aquilo? O que é aquilo? Você não está identificando a identidade daquele algo. Então você está aqui para conhecer a sua identidade em primeiro lugar. Então a comunicação, quando eu disse Deus, em primeiro lugar, tem que fazer você entender a sua identidade. Aleluia. Isso aí, Jesus. Fala a Deus. Se você não entender, tu está como se fosse sem forma. Por isso que Deus falou para Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, antes que tu tivesse forma, quem deu forma, deu lá dentro. Aleluia. Então você tem que pensar com o pensamento de Deus, não pensamento, desculpa dizer aqui por você. Você não tem que pensar com o pensamento do teu pai nem da tua mãe. Tu tem que pensar com o pensamento original, o pensamento que ele te deu lá no início. Glória a Deus, aleluia. Por isso que ele te deu a forma quando tu estava dentro do ventre, não do lado de fora. Meu Deus. Tu não recebeu nenhuma forma do lado de fora. A forma que ele te deu foi dentro. Ele falou, eu antes que te formasse no ventre, eu te santifiquei. E as nações te dei para o profeta. Já dentro do ventre, eu já te dei a forma, já te dei o ministério e já te dei o público para você falar. Aleluia! Deus. Glória a Deus. Já deu tudo, já deu o público, já deu a palavra, já deu tudo. É Deus. Então, em primeiro lugar, quando você usar da semente, usar da palavra de Deus, é para mudar a história de pessoas. Aleluia. Próximo texto. Aleluia. Desceu um manto aí forte. Profético. Profético. E quando o sol nasceu, queimaram-se e porque não tinham raiz. É o 5, né? Murcharam-se. Não. 6, tá no 6. Volta pro 5. É o 5, o 5. Que primeiro foi o pé do caminho. A história, que fala de história. O 5 é o 5. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. Isso aqui são tudo público. Tudo público. O primeiro público no sentido de mudar a história do público em que você está pregando. O segundo público é o coração duro. O primeiro público é da história, que você ministra para mudar a história. O primeiro público que você comunica é para mudar a história. Tem pessoas depressivas, que desistiram da vida, e você precisa mudar a história com a comunicação. e o segundo público? Você lida com pessoas de coração duro, público de coração duro, e você precisa convencer, quebrar aquele coração com a palavra, com a comunicação. Por isso que eu falei que já inicia com pessoa com a cara amarrada, quebra gelo, a pessoa está ali tenso, olhando, achando que você é um cara soberbo, então tem vários pensamentos. Quando você assume, dependendo da sua roupa, o cara já faz um histórico seu, antes de você falar, o cara fala, esse cara é soberbo, esse cara não sei o que, não sei o que lá. Mas na hora da comunicação você vai quebrar aquilo. Vai mudar o pensamento da pessoa. A pessoa pensou que você era um cara soberbo e tal, aquela coisa. Então você vai quebrar o coração. Então é o público duro. Você vê, às vezes a gente está falando, eu falei para vários públicos, às vezes você está falando para público do meu irmão que só deu na causa. Coração duro, cara trancando, e você está vendo, você está escaneando isso aí. Vai pegando, a gente tem que mudar de foco. Tem que ir mudando, se você focar no cara, o cara tá olhando pra mim de cara amarrado, acabou, o cara me desconcentra. Pô, aquele cara me dá um sorriso, rapaz. O cara não. Eu olho pra ele, tá ele com aquela cara pra mim amarrada, e se eu focar nele, acabou a minha fala. Acabou, eu tenho que esquecer ele e desculpa aí, mano. Eu tenho que esquecer ele e ir pra outro, e mire o outro, porque senão tu não consegue falar. O coração do cara é duro, ele vai te travar. Por isso que o teu olho tem que... Tem que... Tá entendendo? Pra lá e pra cá. Tem que falar pra plateia toda. Porque tem um que... Aí ele tá falando ele já no meio. Que é a hora de puxar, o cara tá... abrindo a boca, já te centrou.
O cara abriu a boca, já te centrou. Tu já falou, o cara. Já tá com sono. Tá entendendo? Tudo isso. Tem que ser uma dinâmica tremenda. A comunicação é dinâmica. Então, se você focar no cara, então é o público de coração duro. De dura serviço, como diz Jesus. Então, é o coração de pedra. Onde você tem que, com a palavra de Deus, saber certinho para quebrar. Eu tive ministro, eu sempre coisa mais assim, negócio de coração duro, falando de coração duro, nessas minhas andanças aí, no dia 15 de dezembro de 2018 foi onde eu parei. Porque eu viajava muito, esses estados todos aí do Brasil, eu viajava muito. Então, dia 15 de dezembro de 2018, Deus falou assim, o teu ministério vai entrar numa transição. Eu falei, transição, Deus, o que é isso? Deus falou assim, eu vou te parar. Vou te parar porque eu tenho um novo nível para te colocar. E nesse novo nível eu preciso te dar conteúdo. Porque onde eu vou te colocar, tu precisa ter mais do que você tem hoje. Deus me parou por 1 ano e meio. Dentro de casa. Uma pessoa que viajava os estados todos, Deus me parou. Imagina, 1 ano e meio, sem pregar em lugar nenhum. Eu ia para estados, aí ficava 22 dias ministrando direto, todo dia. Aí saía de um estado e ia para outro. Deus falou assim, vou botar você numa nova transição. Deus me parou. 1 ano e meio dentro de casa, eu surtando, meu Deus do céu, o que é isso? Mas aí nesse 1 ano e meio, eu já fiz essas apostilas todas aí, 15 apostilas que eu fiz dentro de casa e fiz o meu livro. E conteúdos que Deus tem me dado. Então Deus falou assim, eu vou te parar. Para te dar o conteúdo que você precisa nessa nova fase da sua vida. Aí, no meio das andanças todas, eu cheguei numa igreja, um pastor, todo mundo mandava na igreja, o cara era da pesca, né? Todo mundo rico, dinheiro. Aí eu olhava para mim, esse cara aí me barreirou. Só que o pastor presidente tinha me convidado para pregar. Aí quando chegou, ele falou, cadê a sua carteira? Aí eu falei assim, não tem carteira não, quem me convidou foi o presidente da igreja. Aí fez aquela coisa, ficou o culto todo, o cara amarrado, sentado lá. Aí falou que era o pastor presidente, eu podia me barrar, né? Aí então aquela cara amarrada lá no culto todo, eu ministrando, olhando pro cara, e o cara com aquela cara amarrada, querendo me engolir. Quando acaba a mensagem, meu irmão, o cara desce do altar, vai para frente do altar e me pede para que eu orasse por ele. Forte. Meu Deus. Basta você foca no cara ali, se seca, você não ministra, não entrega aquilo que tem que entregar e Deus não traz o resultado. Então esse é o público. Você vai encontrar diante de pessoas com cara amarrado, com raiva de você, coisas pessoais, e o cara está ali na igreja e você tem que ir, meu irmão. Não foca nele não. Vai embora e deixa Deus te usar. Então nós encontramos no meio das pregações, da palestra e tudo, pessoas de coração duro, e a gente não pode deixar ser persuadido por esses sentimentos. É o segundo público. Próximo. Fala para mim, por favor, o segundo público. Segundo público é aqueles de coração duro, pedra. A semente caiu na pedra. Coração duro. E quando o sol nasceu, queimaram-se e porque não tinham raiz, elas murcharam-se. Então perceba que a pessoa não tem raiz. Eu vou falar uma coisa aqui que eu considero particularmente o que eu vou falar aqui agora. É algo muito forte e eu espero que alguém pegue isso. Eu vou falar o significado, mas vou dar um pause para ver se você pegou. Espera a irmã anotar. Não tá certo não. Quando, preste bem atenção, quando eu venho falar ao público, pregando, palestra, eu venho falar, deve ter uns 15, 20 pessoas aqui, né? Deve ter umas 20 pessoas aqui, mais ou menos, né? Eu estou falando aqui, mas eu estou falando a uma pessoa só. Tá cheio. Mas eu só estou falando para uma pessoa. Eu estou falando para um.
talvez na sua mente vai falar assim, mas será que esse um é o que está do lado? Se um irmão que está do meu lado, pô, então ele está aqui falando só para uma pessoa e para mim, então, estou aqui fazendo o quê? Conseguiu pegar? É você que tem que ser essa uma pessoa. Aleluia. É você que tem que dizer para mim, eu sou essa uma pessoa. Por quê, pastor? Porque multidão tem vários sentimentos e vários propósitos. Agora, multiplica aquilo que você fala. Diante de Deus, quando o pastor falou, eu ouvi uma voz falando, é para você. É isso? Eu senti que era para mim. Oh, meu Deus do céu. Na mesma hora. O Espírito Santo de Deus testificou. Por isso que Jesus começou de 1 a 1. Multidão só quer pão e peixe. Comeu o pão, comeu o peixe e vai embora. Agora um não. Um está te ouvindo. Então, quando eu falo a um. Porque não cabe a mim. Eu, como semeador, eu tenho que lançar. Eu não posso reter o que está na minha mão. Eu estou dando a 20 pessoas. Mas essa uma é você que decide se você é ela ou não. Não é eu. Não, pastor, sou eu essa pessoa que estou recebendo o que o senhor está falando e eu vou multiplicar isso aí que está caindo na minha terra. Amém. Entendeu? Porque multiplica, multidão não. Isso é forte. Isso é forte. Multidão é vários propósitos. Meu Deus. Multidão é vários propósitos. Por isso que da multidão Jesus tirou 1 a 1. Ele começou com 1 a 1. E eu vou tentar aqui na minha mente, Deus vai me ajudar. E você vai escrever aí, vai ver como é que é tremendo. Vou mostrar para vocês que um multiplica. Multidão faz o quê? Multidão tem vários propósitos. 3 grupos de pessoas seguiam Jesus. Você pode botar aí. 3 grupos de pessoas seguiam Jesus. Povo, bota em primeiro lugar, multidão, bota multidão, povo, Segundo. multidão primeiro, povo segundo e discípulo terceiro. Multidão, povo e discípulos. A multidão é aqueles que têm vários propósitos. Vários propósitos. Vai só para comer pão e peixe, acabou, vai embora. É algo que você não consegue identificar. No meio de uma multidão você não consegue identificar quem é quem. O povo já é aquele que já tem nome. O povo já sabe identificar aquela pessoa que tem nome. A intenção dela é status, é nome. Só está do teu lado porque quer algo, só estar ali porque quer atingir alguma coisa. Interesse, né, na linguagem popular. E o discípulo. Discípulo é aquele que te segue. Aleluia. Aquele que te segue. Por isso que do meio da multidão e do povo, Jesus fez o quê? Ele começou de 1 a 1.
O povo é aquele que. A multidão é aquele que tem vários propósitos. Cada um tem seu sentido, tá ali, um quer uma coisa, outro quer outra, é vários propósitos. O povo já é aquele que já é identificado como aquilo que quer status. Tem nome. Eu estou aqui, mas eu estou aqui por interesse, eu quero algo de fulano, eu quero de ciclano, eu quero crescer, eu quero isso, eu quero aquilo. E os discípulos são os únicos que te seguem. Por isso que Jesus começou com discípulos. No meio da multidão, ele tirou um a um. Primeiro começou Natanael, achou Jesus. Olha aí como é que um multiplica. Natanael achou Jesus. Vai escrever? Se você consegue escrever. Achou Jesus. Natanael achou Jesus. Filipe achou Natanael. Filipe achou Natanael. E levou Natanael até Jesus. Depois que ele achou Jesus, ele vai até Natanael, Filipe, e diz assim: achei aquele de quem foi profetizado. Não precisa escrever tudo isso não, só para você pegar. Ele disse: achei aquele pelo qual foi profetizado por Moisés. Aí Natanael falou assim: tá ok, mas da onde que ele vem? Ele vem de Nazaré. Aí Natanael, como um grande estudioso, diz assim: sabia que Nazaré era terra de prostituta, ladrão, só tinha nego ruim. Ele perguntou: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, vem ver. Vem ver. Então um trouxe o outro. Então são dois. Depois Filipe achou André. Levou Jesus até André.